não aguenta. Porque tem muito pastor que para, que desiste, que abandona, porque na verdade não foi chamado por Deus. Abra sua Bíblia em Tito, capítulo 1, vamos ler do 5 ao 7. A igreja é o corpo de Cristo. Todo membro tem a sua responsabilidade como discipulador e propagador da fé. Mas em cada igreja existem ministros especiais que têm a responsabilidade de presidir as funções essenciais. São os pastores e os presbíteros. Vamos ler então Tito, capítulo 1, do 5 ao 7. Deu certo agora? Estamos então agora ao vivo, pela internet. Você que nos acompanha pelo Facebook, nos perdoe, tivemos problemas aqui de conexão. Você vai aprender a partir de agora. Estamos estudando hoje Despertando Vocações, e estamos falando agora sobre o ministério da igreja. Primeiro ponto, pastores e presbíteros. Vamos ler então Tito, capítulo 1, do 5 ao 7, que diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado a vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Então, meus irmãos, Deus falou a Paulo que ele estabelecesse presbíteros. Ele passou na ilha de Creta, e ali ele colocou em boa ordem a obra do Senhor, e ele foi passando de cidade em cidade, e estabelecendo presbíteros, pastores. E aí ele fala alguns requisitos: casado, família honrada, filhos obedientes, irrepreensível, não pode ser soberbo. Então o pastor é um ministro de Deus, o presbítero é um ministro de Deus. Vejamos Atos, capítulo 20 e versículo 28. Acompanhe conosco aí na sua Bíblia, marque aí nas suas anotações, Atos, capítulo 20, versículo 28, que diz assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu presbíteros, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então aos pastores e aos presbíteros cabe administrar a igreja, ensinar o rebanho, visitar, aconselhar, exercer a disciplina. Devem ser modelo de conduta. Se esse ministério não trabalhar ou trabalhar mal, será a ruína da igreja. Então nós estamos observando aqui os chamados por Deus. Deus chama e Deus capacita. Tem uma frase que eu particularmente gosto muito: Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Isso é verdade. Uma frase que ultimamente eu tenho ouvido muito também, acerca de liderança, é que Deus não chama os capacitados, mas Deus chama os disponíveis. Isso já é para dentro da igreja. Deus não chama os capacitados, mas Ele capacita os chamados. Isso lá de fora. Ele traz pessoas para dentro e Ele capacita. Agora, dentro da igreja, normalmente Deus não vai usar o capacitado, Ele vai usar o disponível. E aí esse que está disponível, Ele vai capacitar. Existem pessoas na igreja que são capacitadas, que são preparadas, mas não querem, não estão dispostas, não estão disponíveis. Então Ele não pode usar. Como que Deus vai usar se a pessoa não quer? Ela não se deixa ser usada. Alguém pregou aqui esses dias e disse: se fulano não quer, Deus pega alguém lá da rua, lava no sangue, liberta, purifica e levanta e põe no lugar desse para fazer melhor. Deus, irmãos, não aceita luxinho, não aceita birrinha, biquinho, beiço. Não. É por isso que às vezes a gente vê na igreja pessoas que acabaram de chegar e já estão em posição de liderança.
Não é porque é queridinho do pastor, não. É porque está disponível. É porque, como Isaías está dizendo, eis-me aqui. E nesta noite, Deus quer ouvir de mim e de você, eis-me aqui. Irmãos, e é na obra que você vai aprender. Nesses 19 anos de ministério, eu tenho aprendido. Aprender fazendo. Quem aqui já fez curso de informática? Na informática você aprende apenas a teoria, sim ou não? Se você não praticar, você esquece tudo que aprendeu. É na prática que você vai, de fato, vivenciar aquela experiência. No ministério também é assim. Por exemplo, um seminarista, ele estuda 4 anos, 3 anos ou 5 anos, ele vai aprender a teoria, mas depois é no dia a dia do ministério, na lida do dia a dia, que de fato ele vai aprender, e ele vai exercer, e ele vai então ter experiências com Deus, e o seu ministério vai florescer. É trabalhando, é fazendo. Amém, meus irmãos? Por mais boa que a pessoa seja, se ela nunca construiu uma casa, você vai ficar meio receoso de dar para ela construir uma casa. Mas se ela tiver 10 anos de experiência, já construiu umas 10 casas, aí ela já aprendeu. Você acha que ela não cometeu erros? Você acha que ela não falhou? Mas nós somos, irmãos, parceiros de Deus na obra. A missão é de Deus. Nós somos comissionados. Nós trabalhamos com Deus. Nós não trabalhamos sozinhos. Deus está conosco na lida do dia a dia. Então isso é ministério. Pastores, presbíteros, líderes, obreiros têm que ser vocacionados por Deus, têm que ser chamados por Deus, e eles são capacitados por Deus. Sempre eu ouvi alguém falar algo assim: quando alguém te pedir para fazer alguma coisa, nunca diga que você não pode, não diga que você não sabe. Mesmo que você não saiba, você vai se dispor a aprender. Numa fábrica é assim, num trabalho secular é assim, e na igreja também deve ser assim. Olha, eu nunca fiz isso, mas se o Senhor me ensinar, se o Senhor me orientar, se o Senhor me ajudar, eu vou fazer em nome de Jesus, e Deus vai honrar. E nunca, irmão, nós vamos saber tudo, nós vamos morrer aprendendo. 19 anos de ministério, eu estou agora aprendendo coisa nova. Ontem eu estive com um pastor, 40 anos de ministério, 50 anos de vida conjugal. Irmãos, quanta experiência! E ele me disse quantas decepções, quantos erros. Mas existe um ditado que você acaba aprendendo com seus erros. Não estou dizendo de pecados morais, não estou dizendo de você escandalizar o reino de Deus. O vocacionado por Deus, o chamado por Deus, tem amor por Jesus, tem amor pela sua palavra. Amém? Coloque-se à disposição e Deus vai te honrar. É os improváveis que Deus usa. Quem sabe é você que Deus vai usar. Eu era improvável, irmãos. Eu não tenho mãe crente, pai crente. Eu queria ter uma mãe do círculo de oração, um pai pastor, um irmão crente, para me supervisionar, para me orientar, para me aconselhar. Eu nunca tive, eu era um improvável. Eu tinha tudo para dar errado, mas Deus me chamou, e eu disse, eis-me aqui. E desde lá até aqui, eu tenho aprendido com o Senhor, e o Senhor tem nos honrado. Então, pastores e presbíteros vocacionados para o ministério da igreja. Agora o segundo ponto aqui dentro ainda do início, do primeiro tópico, o ministério da igreja. A igreja é do Senhor. Vamos a 1 Pedro 5, do 1 ao 4. Os que estão à frente do rebanho devem pastorear espontaneamente, não como tendo de motivação o dinheiro, não sendo dominador, seja psicológico, de ideia ou de liderança. A igreja é do Senhor e não do pastor, nem do presbítero e nem do homem. A autêntica motivação para o ministério sagrado deve ser o amor por aqueles que, escravizados pelo pecado e pelo diabo, precisam encontrar a verdade e a verdadeira vida em Cristo.
1 Pedro, capítulo 5, do 1 ao 4. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que também sou presbítero com eles, testemunha das aflições de Cristo, participante da glória que há de se revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Amém? Então nós temos que entender que a igreja é do Senhor. Obreiros que estão aqui, pregadores, adoradores do Senhor, a igreja é de Jesus. Nós não podemos fazer por dinheiro, nós não podemos fazer por ganância, nem como sendo um ditador. Nós temos que fazer pelo Espírito, sabendo que a igreja é de Deus. Então esse é o ministério da igreja: pastores, presbíteros, líderes, obreiros. A igreja renovada é uma igreja de oportunidades. Difícil alguém chegar na igreja renovada e não trabalhar. É uma igreja que dá espaço, é uma igreja que dá liberdade. Se você colocar-se na brecha, Deus vai te usar. Eu não sei se a gente precisa voltar nesse ponto, mas eu me lembro do meu tempo de novo convertido, os cultos de missões, por exemplo, o pastor chamava lá na frente quem queria ser um missionário. Eu me lembro que eu ia todo culto. E olha eu aqui fazendo missões. A gente pensa que missão é só ir para a África ou para o Japão. Missão é cumprir um propósito delegado por alguém. Eu estou aqui cumprindo uma missão de pastorear, de ensinar a palavra. E eu me lembro que o pastor insistia, e muita gente ia à frente, e muitos hoje são pastores e obreiros. Agora vamos ver então o segundo ponto. Nós já aprendemos aqui acerca de despertar as vocações, o ministério da igreja, pastores e presbíteros, a igreja do Senhor. Agora vejamos como uma pessoa é chamada para o ministério. Nós vamos ler alguns textos bíblicos dentro desse tópico agora, chamados por Deus e separados do meio das ovelhas. Ministério é dom de Deus. Entre a subida de Jesus ao céu e a sua volta, ele, que é o grande pastor das ovelhas, confia a tarefa e a autoridade pastoral aos seus ministros, os líderes da igreja. Então o pastor, ele é chamado por Deus. Vejamos Hebreus 13 e 17. Ninguém se torna pastor por vontade própria, ou da família, ou vontade do rebanho. O ministério provém do Senhor, e é diante dele que os pastores são responsáveis pelo rebanho que lhes foi confiado. Hebreus 13 e 17. Veja o que diz: obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma como aqueles que vão dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. O pastor vai dar conta para Deus. Então o pastor, ele não é chamado por vontade própria, ou por vontade da família, ou é o rebanho que estipula, esse vai ser meu pastor, é esse que eu quero. Não, o ministério provém do Senhor, e o pastor vai dar conta diante de Deus. É diante de Deus que o pastor vai dar conta. É por isso que o pastor não pode esperar no homem. A recompensa do pastor não é do homem, a recompensa do pastor é de Deus. Da mesma forma o líder. Por isso que nós devemos servir os homens fazendo para Deus, de todo o nosso coração. O diácono, a diaconisa, a cooperadora, fazendo o melhor de todo o coração. Vamos ver Jeremias, capítulo 23, versículo 2. Olha o que diz o texto: portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo: vós dispersastes as minhas ovelhas, afugentastes-as, não visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Então o pastor tem responsabilidade sobre o rebanho. O pastor vai dar conta para Deus. O líder vai dar conta para Deus. O obreiro vai dar conta para Deus. Sim.
Isso mesmo. O pastor vai dar conta diante de Deus das ovelhas. As ovelhas que ele pastoreia, o rebanho que ele pastoreia. Ele precisa ensinar, ele precisa orientar, ele precisa aconselhar, ele precisa visitar. Amém? E a ovelha tem a sua responsabilidade de ouvir a voz do seu pastor, de ser obediente, de obedecer, respeitar, honrar. É recíproco. Sim, aí quando a pessoa não quer, né, aí é o que o pastor falou, o presbítero Fabiano falou aqui, aí já não é ovelha, né? Aí é bode, entendeu? Ele fala ali de Himeneu, Fileto. Paulo fala a Timóteo, né? Sobre alguns que foram rebeldes, sobre alguns que... Tem casos que Paulo chegou a entregar na mão de Satanás, né? Lá em Corinto, um homem que andava com a mulher do próprio pai. Então, meus irmãos, sim, Himeneu e Alexandre foram entregues a Satanás, porque eles eram blasfemos. 1 Timóteo 1:20. Então, aí entra a questão da disciplina. Então o pastor, ele tem que acolher com carinho as ovelhas e proteger o rebanho dos lobos, porque existem lobos disfarçados de ovelhas. Na igreja nem tudo que brilha é ouro, irmãos, e a gente tem que ter muito cuidado. Amém? Existe o joio e o trigo. É claro que é Deus que vai separar naquele dia, né? Sim. Vão dar conta diante de Deus. O pastor que não ensina as ovelhas, o pastor que não instrui, que não discipula, que não visita, ou que ensina errado, porque existem também os mercenários, exploradores. Então nós temos que ter muito cuidado. Agora veja comigo, irmãos, que os pastores são separados do meio das ovelhas. Vamos ler Efésios 4:12 e depois Isaías 6:8. Do meio das ovelhas, Cristo separa algumas pessoas a fim de usá-las no pastorado. Serão usados para equipar todos os membros para o serviço cristão. A chamada existe uma resposta voluntária e firme, como a de Isaías. Vamos ler então Efésios, capítulo 4, versículo 12, que diz assim: que Deus quer o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então Deus chama algumas pessoas. O pastor, em primeiro lugar, tem que ser ovelha, entendeu? Aí do meio das ovelhas Deus chama alguns e levanta como pastor, para equipar os membros. Uma oração que eu tenho feito: Senhor, me ajuda a enxergar o potencial de cada irmão e ajudar os irmãos a usarem os seus dons e talentos na obra do Senhor, porque tem muita obra para ser feita. Por exemplo, tem uns ministérios aqui específicos de assistência, né, questões de informática, por exemplo, data show, transmissão, questões técnicas, por exemplo, de som, ministério infantil. Tem que ter um talento específico para trabalhar com criança, para fazer parte do ministério de louvor. Não é qualquer pessoa, tem que ter chamado, tem que ter dom. Para dirigir uma congregação, um ponto de pregação, tem que amar, tem que gostar de desafio, entendeu? Não é fácil, tem que ter coragem. Então, e você precisa enxergar em cada um o potencial. Tem um chamado para ele ser um intercessor. Ele vai cobrir você de oração, ele vai jejuar, ele vai orar, ele vai para o monte. Isaías capítulo 6, versículo 8. O que diz lá? Então ouvi uma voz do céu que dizia: quem enviarei? Quem há de ir por mim?
Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. A chamada exige uma resposta firme. Irmãos, quando Deus me chamou, eu não pensei duas vezes. Eu trabalhava na prefeitura, eu era funcionário público de carreira, eu podia ficar lá até aposentar. Não sei se os irmãos sabem, mas quem é funcionário de carreira, quem é concursado, não é mandado embora, não é demitido. Pode vir crise, pode acontecer o que acontecer, ele nunca é mandado embora, a não ser se ele matar alguém, se ele roubar, aí é outro 500, né? Mas se ele trabalhar normalmente, ele nunca é mandado embora, é um serviço efetivo. E eu trabalhava no escritório, sentado numa mesinha, tomando cafezinho, 2 horas de almoço, segunda a sexta. Feriado, não trabalhava, sábado e domingo, nunca trabalhava. Serviço bom, excelente, maravilhoso. Mas quando o Senhor me chamou, eu não pensei duas vezes. Já fazem 16 anos que eu trabalho na obra de Deus em tempo integral. Não me arrependo um minuto. Deus me chamou e eu não pensei duas vezes. Amém? Então você precisa ter uma decisão. Se você entender que Deus está te chamando, você precisa dizer: eis-me aqui. Pastor, eu vou assumir essa responsabilidade. Tarde da bênção. Pastor, deixa comigo, em nome de Jesus. Congregação tal, pastor, Deus me chamou, confirmou, eu entendo que é o tempo, eis-me aqui. Amém? Oração. Você tem que estar em sintonia com Deus, porque Deus fala, Deus confirma, Deus mostra em sonho, Deus revela, Deus usa profetas. Comigo foi assim, Deus usou 1, 2, 3, 10. Eu te chamei para pastorear, eu vou colocar um rebanho na tua mão, tu vai pregar o evangelho, tu vai viajar. Irmão, eu passava mal andando de Valônia, dentro da cidade. Imagina viajar para um lado para o outro. As primeiras viagens que eu fiz, só o sangue do cordeiro. Eu quase morria de tanto passar mal. Hoje, graças a Deus, já acostumei. Chamado para ir pregar num lugar, para ir levar a palavra em outro, pastorear. Eu tinha vergonha, já disse isso aqui, até da minha sombra. Eu era canhado, bem tímido. Mas Deus me despertou. Deus tirou a timidez, a vergonha, o acanhamento, e hoje eu estou aqui falando para vocês. Então Deus, Ele chama para o ministério. O chamado vem de Deus, e Ele separa do meio das ovelhas. A gente tem que saber que antes de ser pastor, a gente é irmão, né, irmã Thaisa? Irmão pastor, irmão presbítero, irmão diácono. Antes de ser um obreiro, você é crente. A gente precisa entender isso, que nós somos ovelha, nós também temos que obedecer. Não existe aquele negócio, faz o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Você tem que liderar pelo exemplo. Quem pode dizer amém? Então, irmãos, aqui a gente encerra o segundo tópico: como uma pessoa é chamada para o ministério. Já aprendemos acerca do ministério da igreja, despertando vocações, o chamado de Jesus, o chamado de Isaías, o chamado de Paulo, e assim a gente vai. Eu quero convidar você a curvar sua cabeça por um momento, e 2 obreiros já vão posicionar-se. Cooperador Adilson Correia já pode vir aqui também, vai louvar um hino. Vamos ter uma pausa para o levantamento dos dízimos e das ofertas. Senhor, em nome de Jesus, te louvamos por esta palavra, e o nosso desejo com essa ministração é que o Senhor venha despertar homens e mulheres para a obra. Grande é a seara, e poucos são ceifeiros. Levanta homens de fé, mulheres de fé, adolescentes, jovens, adultos, idosos. Levanta pessoas para te servir na liderança, em propósitos específicos, em propósitos definidos pelo Senhor, aperfeiçoando os santos, aperfeiçoando o serviço da igreja, edificando os crentes. Levanta, Senhor, homens e mulheres, e abençoa, no nome de Jesus, amém. Vamos então agora ter um cântico com o cooperador Adilson Correia, e enquanto isso os obreiros vão passar com as salvas, e nós vamos contribuir para a obra de Deus.
Amém? Vamos estar louvando o hino 432 da harpa, consagrado ao Senhor. Amém? Minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor. Possa sempre Tu por mim operar o Teu amor. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre sim. Queres meus pés somente vão, onde os santos possam ir, numa eterna canção, minha voz se faz ouvir, a minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre sim. Seja o meu tempo já consagrado em Teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do Teu amor. A minha alma fava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre sim. Toma, Deus, o meu querer, faze o Teu, ó Salvador, que habita no meu ser, enche-me do Teu fervor, a minha alma lava, Salvador, do Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre sim. Ó, receba-me, Senhor, quando venho me prostrar aos Teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre sim. Aleluia. Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória. Amém. Esse hino encaixou bem no estudo, hein? Meus irmãos, despertando as vocações. Já aprendemos hoje aqui o ministério da igreja e como uma pessoa é chamada para o ministério. Agora, o terceiro ponto da lição de hoje: como são vocacionados os ministros. E dentro desse tópico, temos dois subtópicos. Primeiro, é pela voz interior do Espírito. E segundo, o reconhecimento do chamado pela igreja local. Você que nos acompanha pela internet, confirme a sua presença, colocando seu nome aí nos comentários. E participe também, fazendo perguntas ou comentando algo a respeito do assunto. Vejamos então, irmãos, abra sua Bíblia já para nós em Ezequiel 2.
Vamos ler do 1 ao 3. Os ministros são vocacionados pela voz interior do Espírito, no coração da pessoa, dando-lhe convicção. Esse é o chamado interno, e essa vocação pode ser confirmada por profecia, visão, revelação, sonhos e etc. Vejamos aqui o chamado de Ezequiel. Olha o que Deus falou para Ezequiel, capítulo 2. E disse-me: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvia o que me falava. E disse-me: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até esse mesmo dia. Então Deus chamou Ezequiel, Deus falou com Ezequiel. Deus nos chama, Deus fala no coração. E Ele pode confirmar por profecia, Ele pode confirmar por visão, Ele pode confirmar por sonho, por revelação. Veja comigo Gideão. Vamos abrir em Juízes, capítulo 6. É interessante que Gideão pediu confirmação para Deus. Ele fez provas com Deus. E ele procurou confirmar a veracidade do seu chamado. Juízes 6, do 36 ao 40. Olha que interessante. Disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito, eis que porém um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo e secura sobre a terra, então conhecerei que hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito. E assim sucedeu. Porque ao outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça prova com o velo. Rogo-te que só no velo haja secura, e em toda a terra haja o orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só no velo havia secura, e sobre toda a terra havia orvalho. Veja que Deus confirmou para Gideão. Não é errado você fazer provas com Deus, no sentido de confirmar aquele chamado específico, aquele propósito definido. Senhor, verdadeiramente tu queres que eu faça tal coisa, que eu exerça tal ministério? Então confirma para mim. Foi isso que Gideão fez. Se o velo, esse novelo de lã, ele tiver seco, se ele tiver molhado e a terra seca, eu vou entender que é o Senhor. E depois ele inverteu, né? Agora eu quero que o velo esteja seco e a terra esteja molhada. E Deus confirmou 2 vezes. Deus confirma. Se você tem chamado, Deus vai falar com você. Quando você é consagrado para o ministério, Deus fala. Deus põe no coração primeiro e Ele confirma. Eu sei que a maioria dos irmãos aqui aconteceu assim. Quando foi consagrado, a cooperadora, a diácono, a evangelista, a liderança, uma nomeação, uma função que você exerce, Deus confirma. Agora, Atos capítulo 20, versículo 20, veja o que o apóstolo Paulo fala. Havendo certeza, o vocacionado procura preparar-se para o ministério. Atos 20, 20. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas. Então, o chamado por Deus, ele tem que procurar preparar-se. Veja que eu disse aqui, Deus, ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos, mas não quer dizer que você vai ficar sentado, sem buscar, sem procurar o conhecimento, sem estudar, sem ler a Bíblia, sem orar. Não, as coisas não caem do céu de mão beijada, não. Você tem que correr atrás também, fazer a sua parte, orar, jejuar, ler a Bíblia. Irmãos, desde o meu tempo de novo convertido, eu sempre tive grudadinho com o pastor, não perdia culto. O culto que eu mais amava era esse aqui, escola bíblica. Eu tinha um caderninho que tenho guardado até hoje, onde eu anotava todas as mensagens que o pastor pregava. Eu tenho na minha casa, para os irmãos terem ideia, o esboço da primeira saudação que eu dei na igreja, 1 João 2,15, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Escrevi 2 folhas,
Falei 1 minuto. E o testemunho que a gente tinha que dar na hora do batismo, não era na beira do rio não, era na frente da igreja lotada. O microfone parecia que pesava 10 quilos, irmão. Dava uma tremedeira na gente, mas eu sempre fui aprendendo ali, coladinho com o pastor, com os obreiros. Era o meu prazer estar na igreja, estar no monte. Eu ficava atento, o pastor contando as experiências, aprendendo, recebendo aquilo. Você precisa fazer desta maneira. Irmãos, até hoje eu estudo, eu leio. A gente precisa ler, a gente precisa estudar, a gente precisa buscar o conhecimento, preparar-se melhor para a obra. Isso é muito importante. Agora, o reconhecimento do chamado pela igreja, abre comigo em Atos 6:3, é o chamado externo. Isso acontece depois de um tempo em que o crente trabalha esforçadamente entre os irmãos. A igreja nota as qualificações espirituais e, acima de tudo, os frutos que demonstram ser ele chamado para a obra. Olha o que diz o texto de Atos capítulo 6, versículo 3, na instituição dos diáconos. Olha o que diz: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Então tinha que ter boa reputação. E aí o versículo 5 diz que esse parecer contentou toda a multidão, e então eles elegeram Estevão e mais 6, apresentaram perante os apóstolos, e os apóstolos oraram, impuseram as mãos, e eles então foram consagrados como diáconos. Veja que tem que ter o reconhecimento da igreja. É o que a gente faz aqui na igreja. Tem a eleição para o diaconato, para o presbiterato, passa pelo conselho, tem que ter boa reputação, tem que cumprir requisitos. Deus eu acredito que Deus, ele já vai trabalhando, às vezes até lá fora, Deus já vai trabalhando, e aí, depois ele chama, né? E também ele chama e continua trabalhando. Muito interessante a colocação, irmão Guilherme. É profundo isso, para a gente refletir, para a gente analisar. E tanto é que Jeremias foi assim, né? Capítulo 1, versículo 5. Antes que saísses da madre, eu te conheci, te santifiquei e as nações te dei por profeta. Isso. Você, irmão Guilherme, é uma testemunha viva, né? E os livramentos que Deus deu. Eu vejo o caso meu também, que eu já falei aqui, que a minha mãe tentou o aborto, mas Deus não permitiu. E olha que interessante, Deus já vai forjando. Eu fui criado num lar católico, mas assim, bem religioso. Então quer dizer, eu tinha uma base religiosa, queria agradar a Deus, queria fazer as coisas certas, até que no momento determinado, eu tive um encontro verdadeiro com Jesus, e aí ele mudou a minha história, e me chamou para o ministério, mas com certeza ele já vinha trabalhando. Eu recebi vários folhetos, meus irmãos de criação falavam de Jesus para mim, e aí Deus foi trabalhando, amém? Meus irmãos, então existe o chamado interno, que é Deus falando no nosso interior, e o chamado externo, que a igreja reconhece. Então, você olha para o camarada e fala, aquele ali é obreiro, aquele ali é pregador, aquele ali, a concordância, irmãos. A igreja nota o chamado, a vocação, o dom, e então o corpo de Cristo confirma também o chamado de Deus, porque nós somos um corpo, amém? Irmãos, e por último, último ponto dessa lição, ponto 4, as provas da vocação ministerial. Vejamos então, obreiros preparados por Deus, Jeremias capítulo 3, versículo 15, o pastorado não é profissão, mas ministério sagrado,
Por isso requer um chamado, virtudes específicas e desejo pessoal de consagrar a esse tipo de trabalho. O Senhor é quem providencia obreiros cheios do Espírito Santo. Os que são chamados para o ministério devem demonstrar vocação ministerial. Em Jeremias 3,15, Deus fala assim: eu vos darei pastores, segundo o meu coração, que vos apacentarão com ciência e com inteligência. Pastores segundo o coração de Deus. Então, meus irmãos, é Deus quem capacita o pastor, é Deus quem prepara o obreiro, é Deus quem prepara o líder. Eu me lembro quando eu fui escolhido para ser líder de jovens, quanta palavra negativa que eu ouvi, quanta palavra. Eu fiquei bem quietinho, eu era novo ainda, mas a igreja também era nova, era pouquinha gente, e era com aquilo ali que Deus ia fazer um movimento, e o pastor, por inspiração divina, viu algo em mim, e resolveu investir, e ali eu comecei, devagarzinho, na supervisão do pastor, me orientando, e aí, gradativamente, o dom foi sendo despertado, eu fui aprendendo, e Deus foi trabalhando, e o ministério fluiu. Então é Deus que prepara. E aí, irmãos, tem provas, né? O chamado, ele tem que demonstrar pela sua coragem. Por exemplo, num tempo de pandemia, como é que a pessoa medrosa vai exercer o ministério? O pastor, ele tem que ser corajoso, honrando o rebanho, respeitando as limitações do rebanho, mas o pastor tem que estar ali, à disposição, servindo. Imagina o pastor trancafiado dentro de casa, sem fazer nada no tempo da pandemia, e gente morrendo, e gente precisando de oração, precisando de uma palavra. Se não pode ir fisicamente, tem que ir através do telefone, tem que ir através da mensagem, tem que ter coragem, senso de responsabilidade. Por exemplo, no meu ombro, irmão, sempre eu questiono e vem no meu peso. Se eu não fizer visita, o meu coração fica apertado, não está bom para mim. Se eu não atender as pessoas bem, não está bom para mim, está errado, porque eu sinto no meu ombro a responsabilidade, amor, paciência, competência no serviço, alegria no trabalho, desprendimento. Eu não posso subir aqui no altar e ficar reclamando: ô irmão, estou cansado, ô irmão, estou fadigado, não estou aguentando mais. Então morre. Tem obreiro que faz isso, ele chega na frente do altar: irmão, pastores fazendo isso, não estou aguentando, estou morrendo, vocês não me ajudam. Não, se precisar desabafar, tem que chamar um conselheiro em particular, abrir o coração: ó, estou precisando de ajuda. Aí conversa, né? Conselho da igreja, dá um período de férias, mas ficar desabafando no púlpito. Eu recebo às vezes reclamação de obreiros de congregação que fazem isso, vocês acreditam? Mas graças a Deus que é raro, porque os obreiros desta igreja são corajosos, são animados, são desprendidos e trabalham com alegria. Organização, humildade, e tem que ter autoridade, senão não vai. E o último ponto: somos ministros de uma nova aliança. 2 Coríntios capítulo 3 e versículo 6. O protestantismo trouxe uma nova ideia de ministério. Uma das doutrinas é a do sacerdócio universal dos crentes. Desaparece a ideia de leigo, em oposição a uma classe de clérigos, como é no catolicismo. Todos somos servos e chamados para servir. Todos devemos pregar o evangelho, orar uns pelos outros e realizar a obra. O avivamento veio fortalecer ainda mais esse conceito. Os crentes são mais envolvidos nas atividades da igreja e são ministros de uma nova aliança. Diz assim, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. O qual nos fez capazes de ser ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Antigamente, irmão, era o padre que fazia, a igreja só dizia amém. Lá no comecinho também era só o pastor que fazia,
E todo o povo repetia amém. Até a oração era só concordando, você não podia orar livremente. Você só falava amém, amém, amém. Você não podia fazer a sua oração. Era segundo o rito lá do Antigo Testamento, né? O sacerdote que oferecia o sacrifício e o povo ficava só contemplando. Mas agora não, todos nós temos acesso a Deus. O protestantismo trouxe isso. Hoje não há mais o clérigo e o leigo. Hoje todos nós podemos trabalhar na obra. Somos ministros de uma nova aliança. Então, meus irmãos, a igreja deve pedir a Deus que levante obreiros. E esses obreiros devem ser preparados e, se necessário for, enviados a seminários para se preparar ainda mais. Prover sustento digno aos pastores, dar oportunidade de trabalho aos crentes, organizar trabalhos femininos, de jovens, estimular o surgimento de lideranças. Então a igreja deve fazer isso. E aí a gente conclui nesta noite com o chamado de Isaías. Isaías capítulo 6, versículo 8, a gente falou já várias vezes aqui dentro do estudo, mas para encerrar, vamos falar novamente. Isaías capítulo 6 e versículo 8. O que diz? Depois disso, eu ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Que Deus possa despertar vocações. Aqui em Itajubá nós enviamos, um jovem para o seminário, e hoje ele é um pastor, nosso querido pastor Lucas. Hoje nós temos aqui em Itajubá também um curso de teologia na própria igreja, que treina obreiros e líderes. Hoje são 15 congregações, 7 pontos de pregação, temos uma casa de recuperação. Então pessoas estão trabalhando, fazendo a obra. E existe um curso aqui de teologia, um curso de missões. As mulheres da igreja têm um curso específico, os casais da igreja também têm. Então isso é muito importante. A questão do pastor que trabalha em tempo integral, ser honrado com um salário digno, isso é muito importante, para que ele possa se dedicar em tempo integral. Isso é honra, isso é bênção para a igreja. Amém, meus irmãos? E eu quero encerrar dizendo a você: qual é o seu chamado? Qual é a sua vocação? Como diz o ditado antigo, né? Membro de banco é prego. Você não é membro de banco, você é um servo de Deus, você é uma serva do Senhor, você tem muito valor, você faz parte do corpo de Cristo. E assim como no corpo humano todos os membros são importantes, na igreja também você é muito importante. Vamos orar a Deus para que Ele desperte o dom que há em nós, para que Ele faça florescer talentos e ministérios, e que a obra dEle floresça na nossa vida. Amém? Quero convidar você agora a ficar em pé, por favor. Põe a mão no seu coração, fecha os teus olhos. Vamos orar ao Senhor da seara, para que prepare obreiros para a sua obra. Vamos, bem lembrado aqui pelo presbítero Fabiano, a irmã Gema. Quem conhece a irmã Gema, lá da Renovada da Boa Vista? Ela está internada na UTI. Vamos orar por ela, ela precisa de um milagre. A irmã Gema é uma bênção. O nome dela está no grupo de oração da igreja. Hoje, inclusive, à tarde, nós apresentamos ela também para Deus. Irmã Gema, vamos orar por ela. E vamos pedir a Deus que levante obreiros para a sua obra, irmãos. Deus conta comigo, Deus conta com você. Semana passada mesmo a gente precisou substituir a direção de uma congregação. Como que é difícil. A seara é grande, são poucos os ceifeiros. Hoje na Radassa, nós precisamos de um vice-presidente. Nós precisamos de uma mulher para assumir como vice-presidente da Radassa. Veja que é difícil.
Existem várias congregações, existem vários departamentos. Tem departamentos da igreja que às vezes não conseguem preencher todas as funções, porque falta gente disposta. Eu quero levar você a refletir. Não pensar, mas isso não é de Deus. É de Deus ganhar almas, é de Deus restaurar vidas. O que a gente precisa é de mais pessoas. Hoje nós temos a monitora lá, a cooperadora Ivanilda, na Radassa, né? Não sabemos até quanto tempo ela vai ficar, mas a gente já fica na expectativa, né, cooperador? Uma batalha. Se porventura ela precisar sair, quem a substituirá? Claro, né, irmãos, que a nossa fé está depositada em Deus, porque é Ele que prepara. Mas eu estou nesse estudo de hoje passando isso aqui para a gente refletir. Está vendo como que a obra necessita? Tem 15 congregações aí, mas às vezes um obreiro fica enfermo, precisa de alguém para substituir ele. Você já viu que na igreja às vezes um irmão tem que assumir 5 funções? Por que será? Será que ele é egoísta, ele quer abraçar tudo para ele? Ou às vezes é porque não tem outro para fazer, e aí ele acaba com aquele coração enorme? Claro que isso não é tão bom, pode até pesar para ele, e às vezes ele não vai conseguir fazer bem feito tudo. Por isso eu quero incentivar você a orar e pedir a Deus direção. O que eu posso fazer para ajudar o pastor? O que eu posso fazer para ajudar essa igreja? Será que é na visita? Será que é nos cultos, nos lares? Será que é cooperar nas congregações? Será que é no louvor? Será que é nas crianças? O que eu posso fazer? Põe a mão no seu coração, feche teu olho. Despertando vocações. Pai, obrigado por esta palavra confrontadora, obrigado por esta palavra desafiadora. Eu entendo que o tempo é curto e o assunto é extenso, e seria bom que mais pessoas participassem, pois o assunto é bem pertinente. E eu entendo também, Pai, que é difícil tratar disso, mas com muito temor, com muito tremor e com amor, eu falei o que o Senhor pôs no meu coração. Como igreja, nós queremos melhorar. Desperta vocações, dons e talentos. Não queremos ser centralizadores, controladores, não. Queremos ser uma igreja que forma líderes, que faz discípulos, onde as pessoas tenham liberdade para usarem os dons e os talentos que o Senhor deu, seja para ministrar uma palavra, seja para dirigir um departamento, para liderar uma congregação, seja para ministérios internos, administrativos, ou seja, para ministérios, ó Deus, no altar. O Senhor é poderoso para despertar dons, talentos e ministérios. Faz isso, Senhor, no meio da igreja. Desperta vocações, capacita os irmãos, em nome de Jesus. Ajuda-nos a colocar em prática o que nós aprendemos aqui. A seara é grande, mas poucos são ceifeiros. Desperta novos trabalhadores para esta última hora da igreja na face da terra. Senhor, nesta oração, nós oramos pela irmã Gema. Cura a tua serva, que é membro da igreja renovada, da nossa igreja co-irmã, ali na Boa Vista. Uma serva valorosa do Senhor. Cura a irmã Gema, que está internada lá na UTI. Repreenda o mal, dá saúde para ela. Cura a irmã Gema, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, se assentem só um minutinho. O diácono Pedro vai vir aqui na frente, vai fazer o relatório. Em seguida eu já vou impetrar a bênção apostólica. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Relatório dessa terça-feira, a lição número 14, despertando vocações. Relatório das classes. Classe dos adultos, 35 alunos. Classe dos jovens, 17 alunos. Classe de teologias, 10 alunos. Classe de missões, 7 alunos. Classe de mulher vitoriosa, 5 alunos. Classe de batismo, 4 alunos. Classe infantil 1, 6 alunos. Classe infantil 2, 4 alunos. Total geral da nossa escola bíblica dessa terça-feira, 88 alunos, amém? Vamos agradecer a Deus com uma linda sala de palmas.
fechar nossos olhos, vamos orar agradecendo a Deus. Soberano Deus, eterno Pai, mais uma vez na Tua presença, Pai. Quero te agradecer, Pai, que nós aprendemos mais um pouco da Tua palavra, meu Pai. Quero te agradecer, Pai, cada professor, Pai, que ensinou mais um pouco da Tua palavra, meu Pai. Quero te agradecer a todos aqueles que vieram, meu Pai, aqueles que não vieram, Pai, o Senhor sabe qual o motivo, meu Pai. E nesse momento agora, meu Pai, quero entregar todos os enfermos, Pai, que estão nos hospitais, estão nos presídios, nas casas de recuperação, nas Tuas mãos, Pai. Entra com providência de cura, meu Pai. Tem misericórdia, meu Pai. E nesse momento agora também, quero pedir uma bênção especial, Pai. Cura meu sobrinho Tiago, meu Pai, que está passando por um momento difícil, meu Pai. Tem misericórdia, meu Pai. E desde já, Pai, quero te pedir uma bênção especial, que o Senhor leve o Teu povo em segurança para cada um para os seus lares, meu Pai. E te agradeço em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Meus irmãos, vamos ficar em pé. Que Deus abençoe a todos. Obrigado pela presença. Se Deus quiser, terça-feira que vem tem mais. Convide mais alguém para vir. Foi muito bom. A irmã Patrícia está aí firme e forte, né, irmã Patrícia? Que bênção. E quinta-feira estaremos aqui, se Deus quiser, 7h30 da noite. Campanha Minha Família no Altar de Deus. Cura e libertação. Quinta-feira, 7h30 da noite. Minha Família no Altar de Deus. Que bom que a filha da irmã Karina está aqui também, com a filhinha, né? Seja bem-vinda. Ela reconciliou com Jesus na tarde da bênção. Que bom. Estou feliz também com o irmão da Aléu. Eu esqueci o nome do senhor. Amém. Deus te abençoe, viu? Esse irmão aí, ele assa uma carne, irmão. Maravilhosa. Vou fazer propaganda sua aqui, viu? Em frente o LM ali, uma benção, irmão. Vale a pena, maravilha mesmo. E está vindo na igreja, então está mais abençoado ainda. Deus abençoe. Irmãos, levante a mão para o céu. Que a graça de Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. E toda a igreja diga amém. Dá um sinal para a pessoa que está do seu lado. Diga a paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Até quinta-feira, 7h30 da noite, se Deus quiser.